Você se sente extremamente desconfortável na interação com outras pessoas? Já passou por alguma situação em que achou que poderia passar mal ou até desmaiar ao apresentar em público? Percebe que tem muita dificuldade de conhecer pessoas novas e desenvolver assuntos por se sentir extremamente desconfortável? Esses são alguns sinais de que você pode sofrer de transtorno de ansiedade social. Aqui nesse vídeo, você vai saber tudo sobre esse transtorno. Seja bem-vindo ao nosso canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos semanalmente conteúdos sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental de uma forma mais leve e descontraída para promover qualidade de vida. Eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em terapia comportamental pela USP. E eu sou Fernanda Marques, médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Primeiramente, é importante entender a diferença entre timidez e transtorno de ansiedade social. A timidez, ela é uma condição que está muito relacionada ao temperamento, à personalidade das pessoas e não necessariamente é um transtorno. O transtorno de ansiedade social é como se fosse uma timidez excessiva, uma timidez patológica que leva o paciente a ter um sofrimento intenso e um comprometimento, seja na sua vida acadêmica, de trabalho, relacionamento ou social. Muitas vezes a timidez ela pode obedecer a padrões genéticos. É comum muitas vezes as crianças serem tímidas porque possuem poucas habilidades, são ainda um pouco mais dependentes dos pais. Na adolescência também é comum um certo grau de timidez, porque é aquela fase em que as pessoas buscam uma aprovação, buscam uma interação em grupo, mas ao decorrer da vida, com o desenvolvimento das habilidades sociais, a tendência é que isso não cause um comprometimento severo ou um dano significativo. No transtorno de ansiedade social, isso acontece de forma diferente. Muitas vezes, a criança ou o adolescente muito tímido evolui com um intenso sofrimento, desenvolvendo o transtorno e apresentando sintomas que geram muito sofrimento e desconforto. Fique atento, porque isso pode ser um transtorno de ansiedade. Fer, uma dúvida que muitas pessoas têm é como que nós profissionais podemos identificar se a pessoa tem ou não um transtorno de ansiedade social, ou seja, como que é a avaliação dessa identificação do transtorno? Muitas vezes a queixa parte do próprio paciente, né? Ele mesmo que vem buscar ajuda por conta de uma dificuldade que ele começa a encontrar ao longo da vida. Mas as características elas são muito amplas, elas variam, né, de caso para caso e podem ser pessoas que não conseguem manter um contato visual em um diálogo, em uma conversa, se esquivam das pessoas por conta de uma sensação de constrangimento muito intensa, pessoas que não conseguem falar em público, pessoas que não conseguem escrever ou até mesmo comer em público, pessoas que não conseguem frequentar festas ou eventos sociais, mesmo que tenham vontade de frequentar por conta de se sentir extremamente constrangidas e inadequadas naqueles ambientes. É muito comum os pacientes chegarem a evitar as situações de exposição social por conta de tamanho sofrimento e sensação de constrangimento. São pessoas que, mesmo tendo o domínio de determinados assuntos, têm receio ou muita vergonha de emitir sua opinião em público e se sentirem ridicularizadas. Pessoas que não conseguem fazer compras em uma loja ou poder se esquivar da insistência de um vendedor. Muitas vezes falar ao telefone, cumprimentar pessoas, ou seja, é um quadro que pode comprometer bastante em vários níveis e em diferentes interações. Gabi, e a gente percebe que quando o paciente busca ajuda, geralmente ele já fez algumas tentativas, ele não consegue ter essa mudança de padrão e ele já vem com alguns comprometimentos, né? O que você percebe que o paciente traz frequentemente como comprometimento em sua vida?
Bom, Fê, as principais queixas que chegam no consultório é um comprometimento na vida e nas mais diversas áreas. Um dos comprometimentos é na área acadêmica. Por exemplo, é muito comum jovens virem buscar um tratamento e ter como queixa ter receio até de fazer uma faculdade, por exemplo, por já fantasiar um sofrimento muito grande e por ter tido experiências muito negativas na escola e em diversos contextos, em questão principalmente de apresentação e de estar exposto ao público. Uma outra área extremamente comprometida é a área do trabalho. Como a Fer acabou de citar, a pessoa ela vai ter habilidade, ela vai ter um conhecimento na sua área específica que ela trabalha, mas por ter uma ansiedade social e esse medo extremo da opinião e do julgamento das pessoas, esse desconforto da ansiedade com sintomas físicos, a pessoa ela evita entrar em projetos novos, se apresentar, então ele vai deixando de se arriscar, deixando de até se permitir sonhar coisas maiores em que tenha habilidade, evitando, por exemplo, fazer cursos, pós-graduação, tudo que tenha uma relação com o contato com pessoas em si e mais ainda num contexto em que ele esteja exposto a algum tipo de julgamento. A área social também é extremamente comprometida, porque a pessoa, por sofrer um extremo desconforto nos ambientes e ter muito medo só de pensar ao expor para esses ambientes, acaba evitando ir para shows, festas, lugares que tenham pessoas com convívio, né, com mais gente, igreja, shopping, cinema, tudo que tenha uma relação social de uma forma mais direta. E na área do relacionamento íntimo, a pessoa ela acaba, por conta de não se expor, não ter uma interação e ter muito receio de desenvolver e conhecer novas pessoas, acaba tendo até uma habilidade de conhecer as pessoas via internet, consegue sim puxar um assunto, porque no fundo a pessoa consegue ela desenvolver essa conversa. Mas o contato físico é muito difícil e muito desconfortável, pelo desconforto que gera, pelo medo da exposição e também pelo medo do julgamento e intimidade. Gabi, e se o paciente não busca tratamento, além do comprometimento, né, por conta de toda essa ansiedade, essa esquiva gerada no contexto social, o que mais ele pode desenvolver? Bom, Fer, por conta desse comprometimento que eu acabei de citar em todas essas áreas, a pessoa ela acaba evitando se arriscar para ter coisas novas em relação nas áreas do trabalho e na área acadêmica, então ela vai consequentemente deixando de ter conquistas na vida, vai deixando de acreditar na capacidade e habilidade dela como pessoa e consequentemente atingindo, entre tantas coisas, a sua autoestima, podendo desenvolver um quadro depressivo. Um outro risco muito importante é o desenvolvimento de vícios e dependências na área do álcool ou dependência química com drogas. Por quê? Porque a pessoa que tem uma ansiedade social, ela vai ter uma característica de evitar os ambientes, mas quando ela vai se expor a esses ambientes, seja por um contato mais íntimo com algum amigo, familiar, a tendência é que, por conta da ansiedade enorme que ela está vivendo no momento, que ela utilize essas substâncias para se sentir mais à vontade, aliviar esse desconforto tão grande. Então, acaba tendo um grande risco de desenvolver algum tipo de dependência. E não só as dependências no álcool e nas drogas, mas também uma capacidade de desenvolver um risco em jogos eletrônicos e internet. E isso acontece por quê? Por conta desse isolamento social que ela tem uma tendência a apresentar, ela vai ter uma tendência a ficar extremamente em casa, num ambiente que ela se sente mais confortável. Então, óbvio que vai ocupar seu tempo utilizando jogos, internet, rede social, usando disso para se esquivar do contato social. E Fer, quais são as principais características ou critérios diagnósticos desse transtorno? A primeira é essa que nós já falamos. Então, é um quadro de timidez exacerbado em que o paciente desenvolve crises de ansiedade, ou seja, sintomas muito intensos de ansiedade quando submetidos a uma exposição. Isso geralmente se caracteriza por sintomas físicos como
ruborização, o paciente fica muito vermelho, começa a suar de forma excessiva, tem tremores, dificuldades com a fala, muitas vezes gaguejando, sensação de falta de ar, sensação de palpitações, formigamentos pelo corpo, ou seja, sintomas de intenso desconforto e bastante ansiedade nessas situações em que ele é exposto ao público ou a eventos interpessoais. Uma primeira grande diferença entre o transtorno de ansiedade social e as pessoas que são simplesmente tímidas é que o paciente tímido, ele pode sentir um leve desconforto no momento em que ele é submetido, por exemplo, ao falar em público, mas ele não fica sofrendo em relação a isso por tanto tempo antes. O paciente que tem o transtorno de ansiedade social, ele sofre muito tempo ao pensar no processo de exposição. Por exemplo, ele é convidado para ser padrinho de um casamento. Ele já fica meses anteriormente sofrendo com a possibilidade dele ter que entrar na igreja e ser visto pelas pessoas. Ou ele vai ter uma reunião no trabalho, ele fica semanas sofrendo com a possibilidade de ter que encontrar o chefe ou ter que falar algo na frente dos colegas de trabalho. A segunda característica importante é que as pessoas tímidas, quando expostas a situações sociais, ficam desconfortáveis, podem ter um certo nível de ansiedade, não tão comprometedor, mas essa ansiedade ela acaba aliviando com o tempo. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que está fazendo uma palestra ou está dando um discurso. Às vezes no começo ela se sente bem desconfortável, mas com o evoluir do acontecimento, ela vai se sentindo mais à vontade até que ela consegue desenvolver e no final já estar bem menos ansiosa. Já as pessoas com transtorno de ansiedade social, além de sofrerem bastante durante o evento, continuam sofrendo também depois, por ruminarem tudo o que aconteceu e se sentirem inadequadas. A terceira característica e muito importante nos casos de ansiedade social é a evitação, ou seja, o paciente tímido, ele percebe uma certa dificuldade, mas ele consegue enfrentá-la e ele não costuma evitar. Já o transtorno de ansiedade social causa uma evitação muito frequente, ou seja, o paciente nega convites, deixa de frequentar lugares e muitas vezes não consegue aproveitar de situações como promoções no trabalho pelo fato de ter que fazer uma viagem ou de ter que lidar com equipes ou falar em público por conta do desconforto da ansiedade. E a quarta característica bem significativa dos pacientes que sofrem com ansiedade social é a preocupação intensa que esses pacientes têm a respeito do julgamento do outro. Ou seja, quando eles conhecem uma pessoa ou estão conversando, geralmente eles paralisam ou têm brancos porque eles o tempo todo pensam que aquela pessoa está o julgando de forma negativa, ou seja, julgando que ele está sendo inadequado ou que ele não tem conhecimento suficiente, ou percebendo que ele está desconcertado, com um intenso sofrimento e ansiedade. Então, o paciente sempre pensa que as pessoas estão o avaliando e o julgando de forma muito negativa. Se você se identificou com algo que foi dito aqui nesse vídeo, busque um profissional qualificado na área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para poder ser avaliado. Esse vídeo ele não substitui nenhuma avaliação médica ou psicológica. Também convidamos você a acompanhar aqui o nosso canal nos nossos próximos vídeos, porque a nossa intenção é trazer assuntos sobre como funciona o tratamento, tanto medicamentoso, quanto também a terapia cognitivo-comportamental para esse tipo de transtorno. Se você gostou do vídeo, curta. Se você tem alguma dúvida a respeito do transtorno de ansiedade social, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder para você. Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que eles também saibam mais sobre o assunto. Beijos e até breve!